Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Estamos nós juntos para mais uma aula do nosso Panorama Bíblico, aula de número 39. Depois do livro de hoje, vai nos faltar aí aproximadamente 6 livros apenas para nós encerrarmos o Antigo Testamento, e hoje nós vamos falar a respeito do livro de Miqueias. E para nós darmos início, Miqueias significa quem é igual a Jeová, ou quem é igual a Yahvé. Uma expressão que é muito adequada à mensagem do livro, pois o profeta ele vai enfatizar tanto no primeiro capítulo quanto no último capítulo que não há ninguém que se compare ao Senhor, por exemplo, em poder e em perdão. Por exemplo, o capítulo 7, o versículo 18, o profeta registrou: quem é semelhante a ti, ó Deus, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do remanescente da sua herança. Está lá no versículo 18 do último capítulo de Miqueias. Quanto à autoria de Miqueias, há alguns comentaristas mais modernos que questionam o fato dos capítulos 4 ao 7, as sessões chamadas ou conhecidas como sessões de esperança, ser uma época posterior ao ministério, aí, ao momento em que o profeta Miqueias tem escrevido. No entanto, o conteúdo do livro é compatível tanto com a época quanto com as circunstâncias vividas por Miqueias. Esse era um profeta que vivia numa comunidade rural ocidental, numa cidade chamada Moraste de Gátio, uma cidade localizada nos limites entre Judá e a Filístia. Essa cidade era localizada a aproximadamente 320 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Ela ficava totalmente longe no que diz respeito à política e do comércio da capital. O profeta era evidentemente de origem humilde. As suas muitas alusões ao trabalho de um pastor nos faz crer que provavelmente o pastorado de ovelhas, o cuidado para com as ovelhas, era uma de suas ocupações. E acredita-se que ele tenha sido um dos homens que é mencionado lá no capítulo 25, verso 1 de Provérbios, quando o texto bíblico fala acerca dos homens de Ezequias. Muito provavelmente Miqueias faça parte desse grupo de homens que é citado em Provérbios 25, o verso 1. O livro foi escrito no ano de 730 a.C. aproximadamente, e sua profecia nela foi dita no período ali do reinado de Jotão, Acás e Ezequias, que reinaram consecutivamente de 740 a aproximadamente 697 a.C. No entanto, a parte principal deve ter sido proferida durante o reinado de Acás e Ezequias. O tema central do livro é o caráter do Senhor como juiz justo e o pastor cuidadoso de Israel. O objetivo do livro de Miqueias, primeiro, o objetivo histórico era de enfatizar o peso da próxima ira divina que estava para recair sobre o povo em virtude de seus pecados relacionados à violência e à injustiça social. E uma segunda razão, o objetivo do livro, era lembrar o povo da vinda do Messias, falar sobre o retorno de Cristo no futuro, e mais à frente nós vamos fazer alguns contrastes aí entre aquilo que o profeta Isaías profetizou acerca de Jesus e aquilo que o profeta Miqueias profetizou a respeito da vinda de Jesus. Quando nós olhamos para o cenário histórico do livro de Miqueias, nós vamos ver que Miqueias, por ser contemporâneo de Isaías, ele vai enfrentar o mesmo cenário político e também religioso enfrentado pelo profeta Isaías. E eu gostaria de, nesse momento, trazer algumas semelhanças e alguns contrastes da profecia e do ministério de Isaías e também de Miqueias. Então, vejamos algumas semelhanças entre esses dois profetas. A primeira delas, ambos profetizaram a próxima invasão pela Assíria. Ambos falaram do livramento de Judá, mas também de um cativeiro posterior, que seria este o cativeiro na Babilônia. Ambos enfatizaram a futilidade de uma religião meramente ritual. Eles profetizaram a vinda do Messias, e aqui eu quero dizer a diferença que há
Se o profeta Isaías profetizou acerca do nascimento virginal de Jesus, o profeta Miqueias também vai profetizar sobre a vinda de Jesus, mas essa profecia diz respeito ao local de nascimento de Jesus. E mais para frente nós vamos ler um texto que fala acerca dessa profecia. E uma última semelhança entre Isaías e Miqueias era que ambos profetizaram o livramento final de Israel, que teria de ser precedido pelo arrependimento do povo. Agora, alguns contrastes que nós podemos observar e registrar aqui entre o profeta Isaías e o profeta Miqueias. Isaías dirigiu-se principalmente à aristocracia urbana de Jerusalém. No entanto, Miqueias falou ao povo de uma zona rural, a um povo mais simples, um povo mais comum. Isaías ocupou-se em grande escala com o cenário internacional e as falsas alianças políticas feitas por Judá. No entanto, Miqueias focalizou os pecados pessoais e sociais de injustiça que eram predominantes em toda Judá. Um terceiro contraste é que Isaías estendeu o julgamento às nações vizinhas. Miqueias profetizando acerca do julgamento futuro, ele vai limitar essa condenação apenas a Judá e a Israel. Isaías vai centralizar sua visão messiânica num conceito de servo, enfatizando a expiação e a salvação pessoal. Miqueias, no entanto, vai mostrar que o livramento nacional pelo Messias se tornaria possível pela graça do perdão divino. Vejamos algumas contribuições singulares aqui do livro de Miqueias. A primeira contribuição é a aterrorizante descida do Senhor à terra. Logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, Miqueias vai abordar essa questão de um retorno do Senhor em ira para trazer julgamento sobre as nações. E profetizando esse retorno, o dia da descida do Senhor, que seria um dia terrível, um dia de muito temor. O versículo 3 e 4 do primeiro capítulo, Miqueias vai dizer: pois eis que o Senhor sai do seu lugar, ele desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, os vales se fendem, são como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Miqueias capítulo 1, versículos 3 e 4. Do mesmo modo que Jonas, Miqueias ele vai proclamar primeiro o julgamento do Senhor e só depois declarar sua misericórdia em perdoar. Na realidade, os três próximos livros depois de Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias, vai seguir essa mesma temática, trazendo o Senhor ou apresentando ao Senhor como um guerreiro poderoso que faz os montes tremerem. Agora, o propósito de Miqueias, ao enfatizar esse dia do Senhor como um dia temível, que ele viria com poder, era de enfatizar a grande ira divina que estava sobre o povo, uma vez que esse povo estava envolvido com todo tipo de pecado, principalmente no que diz respeito à violência e à injustiça para com os pobres. Miqueias vai trabalhar muito essa questão de injustiça social, e um dos motivos pelo quais ele vai levantar essa bandeira é até justamente pelo fato dele ter vindo aí de um berço simples e de um berço humilde. E essa é, de fato, já a segunda contribuição, profeta do homem pobre. Miqueias é conhecido como um homem comum, tendo ele mesmo vindo de um berço humilde. Conhecia ele as más condições que enfrentava uma parte considerável do povo. E nós vamos ver que isso fica registrado lá no capítulo 3 de Miqueias, no versículo do 1 ao 3. E ao descrever a restauração que se sucederia pelo retorno do Messias, ou queria passar pelo retorno do Messias, que viria como governador de Israel, Miqueias vai surpreender todo o povo, uma vez que ele vai profetizar acerca de um Messias que viria de uma pequena cidade, nas palavras do profeta, de uma insignificante cidade. Miqueias capítulo 5, eu quero ler com os irmãos o versículo, Miqueias capítulo 5, versículo 2, o texto diz assim: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e
cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, Miqueias foi considerado por essas razões o profeta do homem simples. E uma terceira contribuição é o evangelho de justiça social. Assim como no Novo Testamento, uma vez que Jesus foi interrogado sobre os 10 mandamentos, Jesus vai resumir os 10 mandamentos, vai resumir o decálogo em amar ao Senhor acima de todas as coisas, de toda a sua alma, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Miqueias também, no Antigo Testamento, ele vai trazer um resumo, e é um dos resumos mais simples e profundos que nós podemos encontrar no Antigo Testamento, pensando acerca do decálogo dos 10 mandamentos. Eu quero ler com os irmãos o capítulo 6 do livro de Miqueias, versículos 6, 7 e 8. O profeta registrou: com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano? Será que o Senhor se agrada com os milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede a você: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O resumo que Miqueias vai apresentar com relação aos 10 mandamentos: que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Uma quarta contribuição do livro do profeta Miqueias. Miqueias vai registrar a total depravação que o povo vivia naquela época. Eu quero ler o capítulo 7. A gente pode destacar aqui o capítulo 7, a gente pode pegar do versículo 2 ao versículo 6 e ver como que o profeta vai registrar ou profetizar acerca da depravação de Israel. Mas o versículo 2 que nos chama a atenção, eu gostaria de ler aqui para os irmãos. Miqueias capítulo 7, versículo 2. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Olha quão duras foram as palavras do profeta. Os piedosos desapareceram da terra. Não há um único homem que seja tido como reto diante do Senhor. E uma quinta e última contribuição para nós finalizarmos aqui. Nós vamos ver a cristologia em Miqueias. Há, na verdade, em 4 capítulos diferentes, versículos e profecias messiânicas. Capítulo 4 de Miqueias, do versículo 1 ao 8, nós vamos ver o profeta falando sobre a vinda de Cristo. E no capítulo 5, como nós já lemos aqui, do versículo 2 ao versículo 5, o profeta vai falar acerca da vinda do Messias. Mas pegando o capítulo 5, essa revelação messiânica do capítulo 5, versículos 2 ao 5, nós podemos encontrar 2 revelações importantes sobre a vinda do Messias. A primeira está no capítulo 5, o versículo de número 2. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos que esse reino, o reino do Messias, não iria começar ostentando grandeza e riqueza, pois o próprio Messias nasceria de uma cidade muito pequena, como nós já disse aqui, Belém Efrata, lugar de criação de carneiros. Então, esse Messias não iria iniciar o seu reino ostentando grandes riquezas. E uma segunda revelação que nós vemos aí no versículo 3 e 4 é que antes que o Messias se torne grande, ou antes que ele se tornasse grande até os confins da terra, a nação de Israel iria passar por um momento de abandono do Senhor por um breve tempo, mas no final ele surgirá para pastorear o seu povo com poder e majestade. Nós encerramos aqui o nosso estudo de hoje abordando o livro de Miqueias. Eu espero que você seja abençoado ao assistir esse vídeo e espero também que você possa aí deixar o seu comentário, a sua curtida e compartilhar esse conteúdo para que mais gente possa ter o acesso, para que mais pessoas possam também ser abençoadas assim como você. Te aguardamos até a próxima semana, até a próxima quinta-feira. Um abraço e que Deus te abençoe.